Olá, seja bem-vindo. Esta aqui é a gravação da Escola Sabatina do nosso distrito do Parque Araribá. Eu tenho aqui dois convidados especiais, são pessoas que estão comigo já várias vezes. O Solon já participou, a Elis também, figurinha carimbada aqui na nossa conversa sobre a lição da Escola Sabatina. E nós somos muito felizes porque você, do outro lado, está aí junto com a gente para a gente poder ampliar nosso conhecimento a partir da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter perto de você aí, Bíblia Sagrada, você tem ela, então busca ela, coloca ela do seu lado, porque em algum momento você pode ser procurado para você poder acompanhar o texto. E a outra coisa que você precisa ter pertinho de você é esse negócio aqui, ó. Lição da Escola Sabatina. A nossa lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 9, falando sobre o livro de Marcos. E a gente já está há 9 semanas estudando sobre esse livro especial, sobre as coisas que aconteceram com Jesus, ou seja, são 13 sábados esse mês, ou esse trimestre. Então, 10, 11, 12, 13. Faltam 4. Esse mais 4 e nós vamos terminar o trimestre. Então, já deixa eu dar uma dica para você. Corre atrás da próxima lição da Escola Sabatina, porque vai ser muito importante que você tenha ela para estudar junto com a gente a partir da próxima lição, porque de vez em quando acontece a gente comentar alguma coisa aqui e as pessoas ficarem perdidas, e eu sei o porquê. É porque elas não estudaram. Então vai lá, corre atrás para você ter esse conteúdo também que vai ser muito importante para você. De tudo que eu tenho que falar aqui, a coisa mais importante é que você precisa fechar seus olhos agora, baixar a cabeça, porque nós vamos participar de uma oração. E eu vou pedir para o meu amigo Solon para que ele faça esse momento de oração, para que ele ore com a gente aqui agora. Oremos. Grandioso Deus, excelso Pai, Criador dos céus e da terra, mantenedor, nosso Deus, nós elevamos nossos pensamentos a Ti em oração nesse momento, para agradecer ao Senhor pelo cuidado que tens conosco, por ter nos dado um dia abençoado, por ter nos dado esse privilégio de, nesse momento, estudarmos a Tua Palavra. Mas para isso pedimos e precisamos do Espírito Santo para nos ungir, para abrir a nossa mente, para entendermos o que está escrito, o que o Senhor tem a dizer por nós. Fique conosco, ajude-nos a entender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus seja louvado. Solon, muito obrigado. Na verdade, já vou me acomodar aqui no meu lugarzinho, não vou mais sair daqui, porque agora a nossa conversa é entre Liz, Solon e eu, e você que está em casa. Se você tem algum comentário especial, por favor, escreve aqui no chat, fala pra gente o que é que você entende aí sobre esse conteúdo que nós pudemos dividir aqui a partir da lição da Escola Sabatina. Algumas características rápidas para você poder se lembrar aí do que nós estudamos na lição. Lá na lição de sábado, nós entendemos, quando a gente leu sobre a lição da Escola Sabatina, sobre esse capítulo, esses capítulos, na verdade, né, o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de Marcos, a gente vê várias histórias muito importantes ali, só que um dos dados que o apóstolo Marcos coloca é que até o capítulo 11 se passam quase 3 anos. E aí, quando a gente chega no capítulo 11 e 12, esse texto parece que se passa em alguns meses ou algumas semanas, uma semana no máximo, porque as coisas vão acontecendo de forma muito rápida. Então, tudo que se passou até o capítulo 11, de repente, em 2 capítulos, a gente está falando só sobre uma semana, porque são coisas que aconteceram de forma muito rápida, de forma muito, muito, muito importantes ali. Por isso, Marcos relata de forma muito vigorosa, né, de forma muito eficaz aqui. Então a gente começa lá. Elis, me conta um pouquinho, por favor. Lá no capítulo 11, a Bíblia conta pra gente sobre 2 discípulos que Jesus manda para que eles então encontrem um jumentinho. E aí a primeira pergunta que tem aqui na lição de domingo ainda, ela fala sobre qual que é a relação entre Marcos no capítulo 11, nos versos 1 a 11, e Zacarias 9, nos 9 e 10, nos versos 9 e 10. Tem alguma relação? Porque assim, o que me parece, eu já vou comentar um pouquinho, que acho que já é um pouco do seu comentário também, me parece muito que Jesus, antes disso, ele está dizendo, pessoal, não conta quem eu sou. Por favor, segura aí, porque é meio que segredo por enquanto. Mas, de repente, de Marcos 11 em diante, todo mundo tem que saber. É isso mesmo, Elis? É isso mesmo, pastor. A partir daí, até então, né, ele pedia para não contar para ninguém as coisas, para também, né, não atrapalhar muito, porque já era perseguido, né, do jeito que era no ministério dele, imagina, dessa forma.
Mas a partir daqui, ele chega em Jerusalém, nesse formato, né, pedindo para os discípulos ir lá, pegar esse jumentinho, e aquele povo que fica ali ao redor, né, fica surpreso, mas como assim, vai pegar o jumentinho? E eles fazem fala exatamente o que Jesus pediu que ele falasse. Então a gente entende aí que o Messias, o rei, né, ele entra na cidade de Jerusalém dessa forma tão humilde, mas humilde no sentido, né, de estar com aquele animal ali, já que não tinha, né, aquele carro bonito, de fazer aquele passeio. Jesus entra de uma forma diferente, e ali todos as pessoas, né, os discípulos até, gritando e reconhecendo ele como rei. Só que no contexto, o rei naquela época, né, era Herodes, ele que estava ali, né, no poder. Então, era uma coisa assim que as pessoas falam que se fosse um dia de hoje seria como se fosse um golpe de Estado, né? Já tem um rei e agora eu estou gritando que o rei, o filho de Davi, ou seja, para as pessoas, ele era descendente de Davi, então ele seria o rei, né, daquele lugar. Mas, como você disse, o que tem a ver com a parte lá de Jeremias é porque lá, o profeta Zacarias, ele já havia profetizado que isso iria acontecer, né? Ele fala: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis que o teu rei veio a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre o jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim, os carros de Jerusalém, e assim vai no verso, né? Então ali ele já estava fazendo essa profecia dessa entrada do rei, que chegaria ali para colocar um fim naquela situação, mas não da forma que os discípulos pensavam, né? Totalmente contrário. Eles achavam que ele ia chegar ali, a destronar o rei lá, o poder de Roma, mas não era nada daquilo que eles estavam pensando. Mas ali a profecia realmente se cumpriu, mesmo que aqueles que estudavam a profecia não conseguiam reconhecer esse rei entrando dessa forma. Logo eles, né, que lia toda a parte do Antigo Testamento, ainda assim não quiseram ver. Essa expressão, talvez, o não quiseram ver, é bem interessante, né? Porque o resto do povo, eu vou jogar pro Solon me ajudar aqui, eles estavam gritando Hosana, Hosana. O que significa isso, hein, Solon? Me ajuda aí. Era um grito de alegria, de comemoração, porque eles queriam mesmo era que fazer de Jesus um rei terrestre. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, ali montado naquele jumentinho, um símbolo de humildade, mas um símbolo também de poder, porque a Bíblia fala que Salomão, quando ele foi colocado como rei por Davi, ele montou em uma mula, e era um dos animais que representava o poder. E ali representava então Jesus sendo o rei dos reis, poderoso, mas também o rei humilde. E que ele entrou ali em Jerusalém e os discípulos e todo o povo esperavam que ele fosse realmente um rei terrestre. Mas Jesus estava entrando em Jerusalém, estava trazendo o reino da graça, o reino do perdão, o reino da reconciliação do homem que se afastou de Deus e abraçou o pecado. Eles não entendiam isso. Jesus certa vez disse: o meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. Ou lá para Barrabás, quando ele estava sendo julgado. Então o que Jesus queria trazer era o reino do perdão, a salvação, ao entrar ali em Jerusalém. E outra coisa que eu acho interessante aqui foi o cumprimento da profecia. A Bíblia fala que a palavra, tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passa séculos e séculos e séculos e a palavra de Deus se cumpre. Todas as profecias messiânicas elas se cumpriram dentro do tempo correto. As profecias referentes à volta de Jesus, elas se cumpriram já parcialmente e vão se cumprir fielmente. Mostra que o poder do cumprimento da palavra de Deus cumpriu aqui Zacarias 9 e 10, quando disse que ele entraria na cidade de Jerusalém montado em jumentinho. Outra aplicação aqui que eu poderia fazer também, nós poderíamos fazer, que assim como Jesus entrou em Jerusalém
Ele quer entrar também nos nossos corações. Ele quer entrar em nossa vida. E olha que quando Jesus entra na vida de alguém, se transforma. A pessoa que era bêbado, que falava palavrões, não fala mais. A pessoa se transforma, se torna um cristão, se torna uma pessoa temente a Deus. E ele mesmo diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E olha que cear com Jesus é a melhor coisa, a melhor escolha do mundo, né? Então fica aqui o convite para nossos ouvintes. Jesus está batendo lá na porta do nosso coração. Ele quer fazer entrada em nossas vidas, quer transformar-nos, quer nos fazer pessoas boas, decentes, pessoas que levem o nome de Jesus e o Evangelho a todo mundo. Eu gostei de tudo que o Solon falou aí, porque ele já deu para você que gosta de pregar pelo menos uns 6 sermões diferentes aí. Essas aplicações eu consigo usar todas elas nos sermões e com certeza seriam sermões muito legais só usando esse texto aqui, porque o que Jesus veio foi para nos salvar, e naquele momento ele estava sendo reconhecido publicamente como o Salvador. As pessoas achavam que era como o rei, né, como alguém que viria para tomar o poder, como qual que é a expressão que se usa? Como se fosse um grande golpe, né? Mas não era um golpe. Jesus não estava a fim de tirar dos romanos, simplesmente, mas ele estava a fim de nos salvar. E esse é o ponto, porque o Salvador viria. Deixa eu mudar aqui a história, porque Marcos, rapidamente também, como a gente, muda a história. E ali agora dos versos 12 até o verso 19, um pouquinho depois também, né? Nós vamos chegar até o verso 26. Acontecem mais 2 histórias. E lembra aquela história lá da história sanduíche? Acontece de novo aqui a história sanduíche, porque acontece uma coisa, aí eles vão para outro cenário, de repente eles voltam para essa coisa ali, aquilo chama muito a atenção deles, né? Porque Jesus, depois da entrada triunfal em Jerusalém, ele observa o templo, ele percebe as coisas que estão acontecendo ali, só que ele fica cansado e volta a dormir na casa que era a hospedagem dele. Onde era a hospedagem dele? Com os amigos, lá em Betânia, com Lázaro, Maria e Marta. E aí quando eles voltam para Lázaro, Maria e Marta, eles passam a noite ali, tranquilos, devem ter comemorado, porque foi maravilhosa aquela entrada, porque não foram atrapalhados depois daquilo. Só que agora, no dia seguinte, quando eles vão sair de Betânia, Jesus tá com fome. E aí ele passa perto de uma figueira e ele não encontra figos. E aí ele manda uma maldição para a figueira. Os discípulos olham assustados e dizem: eu nunca vi Jesus fazendo isso. Ele deve estar bravo com alguma coisa, não vão nem chegar perto, imagina, né? A gente de amigo, né, pensando isso. E eles continuam caminhando, vão até Jerusalém. Ali Jesus encontra o templo todo cheio de pessoas vendendo coisas, e ele então faz algumas coisas ali, né? Os fariseus conversam com ele, começam não conversar, mas a acusá-lo, porque ele estava ali fazendo uma limpeza no templo. E em seguida, quando eles voltam pela manhã, perto da figueira, eles encontram a figueira seca. Que história é essa, meu amigo Solon? Várias lições nós podemos tirar aqui nessa história. Primeiro, a história conta que Jesus foi até a figueira porque ele estava com fome. Aqui nos mostra que Jesus, ele tinha a sua parte humana. Ele era divino e humano. A Bíblia fala que ele foi um homem de dores, de sofrimento. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Lá em Isaías 53 mostra o sofrimento do Messias. Então ninguém melhor para conhecer as nossas fraquezas, porque ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor, ele sentiu tudo que nós já passamos na nossa vida, ou que vamos passar de bom ou de ruim, de angústia, tudo Jesus sentiu. Então ele é a melhor pessoa para nos entender. No momento de angústia, de aflição, nós passamos, nós podemos recorrer a ele, porque ele sabe, porque ele já passou. E aqui mostra que ele teve fome. Então ele amaldiçoou aquela figueira, mostra o poder de Jesus também sobre a natureza, sobre o ser humano, sobre tudo. Jesus domina sobre tudo. É o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Criador, e devemos honrá-lo com nossa adoração. E Jesus prova aqui também a fé dos discípulos. E quando ele foi para o templo, aqui é a história do sanduíche, né?
Ele foi lá para o templo, que encontrou os vendedores lá no templo profanando a casa do Senhor. Ele foi, mostrou zelo pela causa de Deus, pegou ali um chicote, bateu mesmo naqueles vendedores. E interessante que o próprio Caifás, que era o sacerdote da época, que coordenou aquelas vendas ali. Foi ele que começou a vender deu a ideia de vender tudo aquilo ali. Aqui nos mostra também a importância que temos que dar na presença de Deus. Quando Moisés se aproximou de Deus, Deus disse: tira a sandália dos pés, porque o lugar é santo. O templo do Senhor é um lugar santo. E muitas vezes nós nos portamos irreverente, sem conhecer o tamanho deste grande Deus. Os anjos, eles prostram diante de Deus, porque eles sabem que Deus é soberano. E na igreja, no lugar de adorarmos a Deus, onde a presença de Deus está, com certeza nós devemos nos portar como pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, que honram a Deus com a nossa presença. Jesus mostrou aqui o zelo pela causa do Senhor. E provou a fé dos discípulos também. Quando eles voltaram, que os discípulos admiraram que a figueira tinha morrido, Jesus falou para eles: vocês acharam interessante isso? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês vão falar para esse monte: sai daqui, e eles transformam para o outro. Jesus aqui mostrou para os discípulos que a fé na vida do cristão é importante. Então, é importante hoje nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. É isso mesmo. Eles comenta para mim que chegou a hora agora do verso para memorizar. Ela estava contando a história pra gente ali, que ela resolveu um jeito de como a gente bateu, como a gente contar sobre a lição até quinta-feira, ou pelo menos até o assunto grosso da lição. Então agora chegou a hora. Que história é essa desse verso para memorizar? Que fala assim: olha, então quando você estiver orando, você lembrou que tem alguma coisa errada contigo, vai lá e faça do perdão. Que história é essa, hein? É isso mesmo, né? É uma parte até desafiadora, porque às vezes pedir perdão para Deus, você pede, né? Ali tranquilinho na sua casa. Mas ir pedir perdão para a pessoa, né? A qual houve a ofensa ou alguma coisa assim, é o maior desafio. Que nós, como seres humanos, carregamos aí o orgulho, né? Dentro da gente. Então a gente tem essa parte, né? Para ser trabalhada em nós todos os dias. E a Bíblia, como o nosso livro, né, que nos ensina em todas as partes, Jesus dá ênfase nesse verso, onde ele diz: e quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Isso aqui é algo condicional. Então, quando Jesus pede para que a gente perdoe aquele que, né, fez alguma coisa contra a gente, para que o Pai de vocês que está nos céus... A gente fala isso também no Pai Nosso, né? O Pai Nosso, a gente já ora dizendo exatamente isso. Perdoa as nossas... Assim como nos tem, né, ofendido. A gente fala isso também. E aí Jesus deixa essa lição para a gente poder colocar em prática na nossa vida. E é isso. Não, e eu acho que é importante ainda, só para completar seu pensamento aí, a gente lembrar que ele estava no contexto do que aconteceu no meio, desde quando ele amaldiçoou a figueira, até quando ele foi para o templo, tirou as pessoas lá de dentro. Então, ao invés de os discípulos verem um Jesus que só parecia amor, era um Jesus que estava ali no meio de uma confusão, ele estava causando algumas coisas, ou ele estava agindo, né? Mas a fala de Jesus é assim: vocês querem entender como é que funciona? Então vivam de forma perfeita, conversem com Deus, perdoem uns aos outros e tenham fé. E aí quando ele fala... Ele foi firme, né, pastor? Exato. Ele foi firme naquele momento. A história toda de Jesus é que era aquela pessoa que não tinha aquele confronto direto assim com as pessoas. Nesse momento aqui, ele foi firme, ele teve aquele posicionamento diferenciado do restante do tempo, né, que ele vinha. E eu estava até ouvindo agora há pouco numa lição, o pastor falando o seguinte: se fosse a gente estivesse lá, provavelmente teria falado isso, né? Poxa, mas assim, ele foi mexer também, né?
Também ele foi mexer com os grandes, como a gente já sabe que existe um sistema controlador, né? E quem vai contra esse sistema acaba sendo ali julgado, condenado, sendo, né, chamado de ruim. E no caso de Jesus, ele foi contra esse sistema que estava acontecendo ali no templo, também já mostrando que aquilo ali ia acabar, que era o fim. E as pessoas provavelmente ficaram ali julgando, né? Olha o que ele fez, enfim. E a gente precisa ser firme também. Claro, com todo jeito, né? Da forma... Não é irar. Jesus não estava irado, porque ele é Deus, ele não peca, ele não pecou. Mas ele estava ali se posicionando perante a casa de Deus e mostrando o erro que aquelas pessoas estavam cometendo, fazendo do templo um lugar que não era o lugar que Deus pediu que fosse. Sim, eu já vou puxar a Elisa aqui, antes de jogar lá pro Solon. Peraí, Solon, porque ela já falou de uma coisa que eu vou puxar o gancho dela. Logo na lição de terça-feira, é a continuação do texto, os fariseus que estavam ali, os líderes religiosos da época, eles estavam procurando um jeito de derrubar Jesus, porque já algumas outras vezes eles perceberam que Jesus trazia as verdades à tona. E aqui vou puxar um puxão de orelha nosso, né? A gente, como brasileiro, usa de muitas mentiras para não ofender as pessoas. E eu não tô falando que você tem que ser aquele que ofende todo mundo, por favor. Se você for esse que ofende todo mundo, você não é cristão. Porque o cristão é aquele que sabe usar as palavras e diz as verdades sem que a ofensa aconteça, ok? Então vamos lá. Mas Jesus falava as coisas, ele se posicionava nas coisas, e a gente às vezes fica fugindo, fala assim, o que alguém vai pensar sobre isso? Não, se dá certo, tá certo, e ele vai falar, e é isso que nós deveríamos fazer. Mas aí, quando ele fala, quando ele limpa o templo, quando aquelas coisas acontecem, os líderes religiosos vêm até Jesus, e ali a partir do verso 27, no capítulo 11, até o verso 33, ele é perguntado, mas de onde vem a autoridade para que você faça isso? Qual que é a resposta dele, Elis? A resposta dele é uma coisa que eu acho muito, muito, muito interessante, porque ele simplesmente devolve a pergunta. E ele diz, olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês responderem, eu respondo. Claro que Jesus sabia que aquela pergunta era mais uma das armadilhas, né, que aquele povo estava fazendo contra ele. Deus conhece todas as coisas, Jesus conhecia aquele pessoal, tudo. Então, quando ele falou isso... armadilha, né, para eles. Exatamente. Esse foi o momento. Você vê que essa semana de Jesus aí em Jerusalém foi bem intensa nesse sentido? Ele tava feliz. Ele fez aquilo que a gente... Se a gente for olhar a história, você fica torcendo ali, né? Mas ele fez exatamente isso. Então, quando ele fez essa pergunta para os fariseus, né, de João Batista, se eles achavam que de quem vinha o poder de João Batista para fazer o que ele fazia, e aí eles ficaram pensando, e agora? Se eu responder que sim, né, que eu reconheço que vem de Deus o poder de João Batista, ele vai me perguntar, então por que você não segue? Por que você não obedece? Se falar que não, o povo se voltaria contra a liderança do templo naquela época, né? Então, eles responderam, não sabemos. E aí Jesus fala, então também não vou responder. Essa é uma técnica interessantíssima para a gente poder utilizar, porque a gente precisa também ficar muito atento, porque algumas perguntas são feitas para a gente para nos pegar de alguma forma, sabe? Não é exatamente com aquela sinceridade para saber de verdade. E a gente precisa estar atento por causa disso, sabe? Para você não ficar jogando pérolas aos porcos, de fato. E aqui Jesus sabia disso. Então, eles não tiveram sucesso nesse momento aí, dessa pergunta. E assim, né, se eles não... Eles já tinham uma crença formada. Nada do que Jesus falasse ali mudaria a ideia, sabe? Jesus sabia que se ele falasse que ele veio de Deus, como foi de verdade, para eles não ia surtir efeito. Agora, disso tudo... É legal que ele não responde, ele joga uma outra pergunta que eles sabiam que também era uma pegadinha, e ali na pegadinha eles travam na conversa, não tem mais para onde ir. Só que Jesus depois propõe uma parábola, e é dessa parábola de Marcos 12, de 1 a 12, que eu queria chamar o Solon para conversar um pouquinho. Solon, me explica, por favor, o que aconteceu nessa parábola, porque ele conta uma história muito estranha. O dono de um terreno
e esse dono do terreno tinha ali uma vinha, ou seja, uma plantação de uvas, e essa plantação de uva ele arrenda, ou seja, ele aluga aquele terreno com as plantas para um grupo, e esse grupo não paga ele. E agora ele começa a mandar pessoas para cobrar, e pessoas para cobrar, que são seus empregados, e as coisas que vão acontecendo com eles vai piorando. Primeiro eles falam que não, depois eles batem, depois eles açoitam, depois eles apedrejam, até o ponto que chegam a matar alguém. E aí ele manda o filho. E aí quando o filho vem, o filho também é morto. E agora? Que história é essa, Solon? Tudo que Jesus faz ou fez em prol das pessoas foi para o bem, foi para salvar. O intuito de Jesus ao propor essa parábola aqui, aquela conversa que ele estava tendo ali com aquelas pessoas, os fariseus que estavam todos ali juntos, o intuito era salvar. Eu li uma vez na Pena Inspirada, lá no Desejar de Todas as Nações, que no momento em que Caifás estava julgando a Jesus, o Espírito Santo tocou na mente dele, no coração, que ele ficou impressionado com a atitude de Jesus ali perante. Ele chegou a pensar que aquele era realmente o Filho de Deus. Mas houve um momento em que ele fracassou. E ele não deveria, o seu orgulho foi tão grande que ele não ia ceder. O Espírito Santo trabalhou profundamente para salvar Caifás. E essas pessoas que estavam aqui em volta de Jesus, o objetivo também era esse. Jesus queria salvá-los, porque Jesus veio para salvar o pecador, salvar todo mundo. O objetivo era esse, mas a Bíblia diz assim: erreis em não conhecer as Escrituras. Eles não conheciam, eles estudavam as Escrituras, mas não conheciam, não queriam aceitar como elas são. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia as pessoas dizem assim, eu estava conversando com uma pessoa lá no meu serviço, ela é da Igreja de Testemunho de Jeová, e ela diz assim: mas a lei, Jesus disse que ele era o fim da lei. Aí falando sobre a carne de porco, ele diz assim: Jesus disse que comei de tudo que há no mercado. Então as pessoas, elas não por isso que a Bíblia fala: errais em não conhecer as Escrituras. Se aquelas pessoas ali conhecessem realmente as Escrituras e aceitassem as profecias como elas são, e o Espírito Santo trabalhou no coração deles, rejeitaram, isso é rejeitar o Espírito Santo. Por isso que eles não entenderam. Jesus então propôs essa parábola, mostrando para eles que Deus enviou os seus servos, os seus profetas, anteriormente a Jesus, e foram anunciado para eles a verdade, que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam largar os ídolos e voltar para Deus. E eles fizeram o quê? Mataram. Muitos foram mortos, cerrados ao meio, muitos foram jogados nos calabouços, muitos foram mortos, e eles não aceitaram, mataram. Até que o próprio Jesus, o Filho de Deus, o herdeiro da vinha, e a vinha, lá em Isaías, fala que Deus preparou uma vinha, que era o seu povo escolhido. Até o próprio herdeiro, o Filho de Deus, eles mataram, crucificaram e rejeitaram. Rejeitaram a salvação, o dom precioso do céu para o ser humano, eles rejeitaram, que foi Jesus. O objetivo de Jesus aqui era salvar, mas eles não aceitaram. É legal o quanto Jesus é claro aqui, obviamente não pra gente, que não faz sentido, né, um pouquinho essa história, porque ela tá fora do nosso contexto. E aqui vem, vai só pra gente entender contexto, né? Jesus fala assim: vai lá e come tudo que tem no mercado. Só pra colocar um contexto, né? No mercado dos judeus não tinha carne imunda, era mercado judaico. Eles não comiam carnes imundas. Da mesma forma, quando eu leio esse contexto dessa história aqui, do terreno que foi arrendado, exatamente como o Solon falou, ele não estava falando sobre simplesmente empregados, mas ele estava falando sobre os mensageiros de Deus que vieram para trazer a mensagem para aquele povo. E quem eram eles? Todos os profetas que vieram antes de Jesus. E todos eles chegaram e foram mortos, foram maltratados, foram expulsos, escorraçados, né, que você coloca para fora. Tudo aconteceu com eles. E agora o próprio filho do dono da vinha, Jesus, estava na frente deles, e eles estavam fazendo o quê?
estavam querendo tramar, ou estavam tramando para matar Jesus. Quantas e quantas vezes, quantas vezes não, eles na mesma hora entenderam o que Jesus estava falando. E aí o texto termina, isso que é o mais interessante, né? No verso 12, o último verso lá fala assim, ó, e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira essa parábola. Ou seja, eles entenderam o que Jesus falou, e quando eles entenderam, eles ficaram mais preocupados ainda, porque Jesus estava falando era deles, e isso era muito importante. Vou puxar agora, vai comentar mais uma coisa, Solon? Não, já. Então, puxo de volta aqui, já vamos adiantar para o próximo dia, que agora a gente chegou na quarta-feira. E aí, quando eu chego na quarta-feira, eu tenho aqui pelo menos 2 momentos onde Jesus é questionado. Afinal de contas, agora eles começam a tentar Jesus, ou tentar colocar mais pegadinhas, mais cascas de banana, né? Para Jesus cair. E agora, Elis. Não, eu Solon agora, de verdade. Eu volto pro Solon e depois jogo para Elis. Eles começam a colocar mais cascas de banana, e a primeira pergunta é sobre o tal do tributo. Existiam vários tributos que o povo de Israel tinha que pagar naquela época. Um deles era para o povo romano. Só que aí a pergunta é, será que eles não vão pagar? Ou nós devemos pagar? E aí essa pergunta também é colocada a Jesus. E agora, Solon, qual que é a resposta de Cristo? Eles sempre querendo pegar a Jesus. Mas Jesus estava sempre preparado. É como o cristão tem que estar sempre preparado, em oração. Jesus buscava o poder na oração, passava a noite inteira em oração para enfrentar esse tipo de situações. A Bíblia fala que Satanás está como leão, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele não dorme, ele não tira férias. Ele está dia e noite procurando nos tragar, procurando nos derrubar. E essas pessoas que foram usadas por Satanás queriam provar para ver se Jesus estava correto ou não diante das leis do país. E perguntou para Jesus, é lícito pagar imposto para César? E Jesus, conhecendo a má intenção deles, Jesus pediu uma moeda para eles e perguntou para eles de quem é essa imagem aqui. Eles falaram, é de César. É a resposta sábia de alguém que teme a Deus, de alguém que busca a Deus, de alguém que está em comunhão com Deus e atento à sua palavra. Ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós, como cristãos, também vivemos num país em que nós devemos obedecer às leis do nosso país até o ponto em que elas não se chocam com a lei de Deus, a lei do soberano. Pagar impostos é bíblico. Nós pagamos os nossos impostos. As autoridades foram colocadas por Deus. Jesus deu um exemplo aqui. Nós devemos respeitá-las. Se devemos pagar impostos, tributos, a Bíblia fala sobre isso. Então Jesus deu aqui uma lição para eles e para nós também de cidadania. Jesus, como um ser criador do universo, ele também, como ser humano, ele foi um cidadão, mostrando que nós devemos respeitar também as leis do país. Mas aquelas pessoas não se contentaram. E querendo ainda mais pegar a Jesus, não se contentaram com a resposta de Jesus. Então chegaram para Jesus e propôs ali, citou uma lei de Moisés, né, que dizia que quando uma pessoa morresse, o irmão daquela pessoa teria que suscitar filhos no nome daquela pessoa para que a herança daquela pessoa não fosse dissipada para outras tribos, né? E eles não acreditavam na ressurreição. É bíblico. A ressurreição é bíblica. Lá em 1 Coríntios fala que os mortos em Cristo vão ressuscitar, que Jesus ressuscitou como primícias daqueles que dormem. E eles não acreditavam. Desacreditar na palavra de Deus é a pior coisa que existe para o ser humano. Que a palavra de Deus é vida, é espada de 2 gumes. Hebreus fala que penetra até o profundo da alma, atingindo ossos e medulas. A própria Bíblia fala que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, ilumina a nossa vida. E aquelas pessoas ali estavam rejeitando completamente a palavra de Deus. E hoje não é diferente. As pessoas rejeitam também. E Jesus então deu uma explicação para eles. Jesus sempre usava a palavra de Deus, sempre usava a Bíblia. Ele estava sempre inteirado com a palavra de Deus. O cristão deve estar sempre também pronto, né? Estudando a Bíblia com oração, com a iluminação do Espírito Santo, para estar pronto para
E ele citou a palavra, Satanás citou também a Bíblia quando tentou Jesus, e essas pessoas citaram aqui uma lei lá de Moisés, né? Aí Jesus disse para eles que Deus não é Deus de mortos. Citou lá Deuteronômio que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, provando que essas pessoas que até agora estão dormindo no Senhor, um dia irão ressuscitar para a honra e glória de Deus. Jesus vai manifestar o seu poder. Aqui fala da importância da ressurreição, da nossa esperança, daquelas pessoas dos nossos entes queridos que estão dormindo no pó da terra. Eu mesmo tenho minha mãe, tenho meu filho que está sepultado, e minha esperança é que eles vão ressuscitar na volta de Jesus. É uma crença que nós temos e uma esperança grandiosa para o cristão. Nós sabemos que um dia nós também iremos dormir no pó da terra se Jesus não voltar até lá. E a Bíblia nos mostra essa esperança, nos dá essa afirmação de que um dia iremos ressuscitar, não mais com esse corpo sujeito à morte, mas incorruptível para a vida eterna. Jesus deu uma lição importantíssima sobre a ressurreição, uma crença nossa que vale a pena. E é interessante que a gente lê esse texto aqui, né, pensando que ele está falando sobre casamento, né, que ele fala ali, não se casam e não se dão em casamento no céu. Esse não é o ponto é a ressurreição, o ponto é o que acontece depois, porque ele diz ali, ele cita, na verdade, o profeta Isaías, ou melhor, o profeta Moisés, lá nos versos 26 e 27, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E aí depois ele diz, ora, ele não é um Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Se vocês não estão entendendo o que é sobre isso a questão, vocês estão trabalhando, a mente de vocês trabalhando num erro gigantesco. Então, fica a dica aqui, toda vez que Jesus era questionado, e mesmo que ali houvesse uma tentativa de derrubá-lo, ele tinha a resposta certa com a Bíblia na mão. Vamos lá para o último texto, quinta-feira. Elis, me ajuda aí. O texto de quinta-feira já fala sobre o maior dos mandamentos. E agora Jesus é questionado mais uma vez. E desculpa, mas ele estava de novo sendo questionado para tentarem derrubar ele. Agora o texto continua lá, né? Verso 29. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes tinha respondido bem, então ele perguntou, tá, então qual é o principal de todos os mandamentos? E aí começa a resposta de Jesus. Ele reduz os mandamentos em duas questões, Helena, duas frases que são muito importantes. E aí acontece a discussão toda. Elis, o que aconteceu aí, sua vez, por favor? Sim, Jesus responde essa pergunta dele com uma simplicidade, né? Com uma clareza muito grande. Resumindo ali esses dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Coisa que não estava acontecendo naquele lugar, nenhum dos dois. Nem amar a Deus e muito menos amar ao próximo. Mas eles tinham um entendimento de amor como se fosse um tratado, né? Um termo ali de fidelidade. Então, para eles, para os outros não fazia muito sentido. Como assim, ordenar o amor? Mas ele já estava falando que o amor, ele está muito acima daquilo que eles estavam ali fingindo viver. Que eles estavam demonstrando uma coisa que não era. Estava falando e não estava cumprindo. E quantas vezes a gente corre esse risco de ter todas as informações na nossa mão, de ter tudo, mas não cumprir aquilo que está falando. E isso é um risco, porque isso corre também das outras pessoas serem ali afetadas por isso, né? Infelizmente isso acontece. E ali Jesus resume esses mandamentos, também citando, né, do Velho Testamento, também citando a Bíblia. E aquele escriba ali, ele foi honesto, assim, ele viu essa simplicidade de Jesus e ele meio que confirmou, né, aquilo que Jesus havia dito, coisa que não estava acontecendo das outras perguntas, todo mundo contra, e naquele momento, mas assim, uma parte interessante que fala aqui, ó, o escriba ainda precisava reconhecer quem era Jesus, segui-lo, isso é, dar mais um passo de fé, porque estar muito longe do reino, mas estar muito longe do reino não significa não estar muito longe do reino, não significa estar dentro dele. Então, esse reconhecer quem é Jesus e seguir está acima de tudo.
acima daquilo que a gente fala que vai fazer, mas fazer mesmo. Ter essa atitude de amar a Deus e de amar o próximo como a nós mesmos. É legal que ele puxa um último ponto, o próprio escriba fala aqui, né? Muito bom, mestre, verso 32. Com verdade você diz que Deus é o único Deus e não tem outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Era estranho para um escriba, para alguém que estava ligado exatamente. E aqui vem o porém, né? Que um escriba era alguém que mantinha detalhes da lei, porque ele era um dos que sabia ler e escrever. Poucos naquela época sabiam ler e escrever. Mas como ele era um escriba, ele era um responsável por manter a lei exatamente nos detalhes. E quando ele fala que amar suplanto, ele é mais importante do que os sacrifícios e holocaustos, com certeza as pessoas em volta regalaram o olho e falaram assim, como assim? Ele não é um escriba? Ele tinha que defender os sacrifícios. Mas ele foi tocado pelo Espírito para inverter isso daqui, né? Bom, lições maravilhosas nós tivemos até agora e a gente infelizmente precisa terminar porque o nosso tempo já foi. Mas olha, muito obrigado, Elis, pelo seu tempo, porque você pôde me ajudar aqui, nos ajudar a entender um pouquinho mais. Solon, muito obrigado. Deus abençoe você também. Muito obrigado por você permitir que a gente pudesse aprender mais um pouquinho. Eu vou deixar 30 segundos bem rapidinho para que cada um de vocês deixe as últimas coisas que vocês encontraram como mais importantes aqui. Pode ser? Eliso, começando por você, por favor. O que é que você achou de mais importante nessa lição? O que eu achei de mais importante, pastor, é o quanto Jesus vem para nos advertir também com essa história. Também ele nos chama hoje para a gente poder se atentar às nossas atitudes, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está pregando, porque aqui ele estava falando para o povo que conhecia a Bíblia. Ele não estava falando para qualquer pessoa. Essas pessoas que estavam sempre testando ele, fazendo essas perguntas, eram os líderes, eram as pessoas que hoje, né, se a gente trouxesse para o contexto, seriam os pastores, os líderes, enfim. Então, ele vem dar essa instrução, vem ensinar, vem chamar, e aqueles não atenderam, mas nós temos a oportunidade de aceitar esse Jesus, de aceitar os ensinamentos dele, não só aceitar, né? Viver todos os dias da nossa vida. Não é fácil, é um desafio, mas Jesus falou que é possível, então é possível. Então, que nós possamos colocar ele sempre, como ele disse, em primeiro lugar. Amém. Buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E Amém. A justiça. E o restante será acrescentado. Ótimo. Solon. Eu estava dizendo que coincidência, da outra live, a Elis estava junto comigo e você, né? E agora tem coincidência de novo, né? É um prazer realmente estar com vocês aqui. As controvérsias, pastor, elas existiam no tempo de Jesus e vai continuar existindo. Em toda a época. Sempre vai ter pessoas que vai ser contrário à verdade. Porque o inimigo não quer que ninguém se salve, não quer que a verdade se prolifere. Ele quer destruir, ele tentou destruir a palavra de Deus lá na Revolução Francesa, né? Mas em todo o tempo a palavra de Deus sempre venceu. Então nós vamos encontrar pessoas com controvérsias, divergindo da palavra de Deus, divergindo daquilo que nós cremos, mas que nós devemos manter a nossa fé firme no Senhor. Firme em Deus, baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que cremos e aceitamos. Naquilo que está escrito, assim diz o Senhor. Amém, isso mesmo. Deus seja louvado por isso. Obrigado, Solon. Obrigado, Elis. A gente precisa terminar. Precisamos terminar com uma oração. O Solon foi quem fez a primeira oração, então eu preciso puxar a Elis aqui. É isso, pronto. Para que ela faça, então, a nossa última oração, nos despedindo. Se você, por acaso, gostou, esteve junto com a gente, por favor, envie esse vídeo para outras pessoas, para outras também serem tocadas e ouvirem mais sobre esse Deus Todo-Poderoso. Fica com a gente e, por favor, Elis, faz aí a última oração. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, aprendendo da Tua Palavra, e pedimos que o Teu Santo e bondoso Espírito continue a agir dentro do nosso coração,
para que nós possamos ouvir a Tua palavra e obedecer, colocar em prática todos os dias da nossa vida. Abençoe a todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento essa lição, que elas também sejam atingidas pelo Teu Santo e Doce Espírito. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até a semana próxima. que vem.